Opa pessoal, olha eu de novo aqui no nosso canal Iniciativa Medcast. Agora para a segunda aula de enzimas, agora um pouco mais leve o conteúdo, né? Acredito que o conteúdo da primeira aula tenha sido um pouco mais pesado, mas agora a gente vai abordar alguns outros critérios, alguns outros elementos importantes para a gente entender sobre a atividade enzimática que normalmente caem nas provas, né, que vocês forem fazer, seja nos cursos da saúde aí. Os professores gostam de explorar bastante esse assunto de enzimas. Então vamos dar continuidade agora na parte 2. Então na primeira parte a gente entendeu um pouco mais sobre a estrutura das enzimas, a parte das teorias de funcionamento enzimático. Então agora a gente vai abordar um pouquinho sobre cinética enzimática, que envolve tudo aquilo que acaba interferindo na atividade e no funcionamento das nossas enzimas. Conforme a gente já comentou brevemente, a temperatura e o pH eles são essenciais para a atividade enzimática, sendo que as enzimas elas possuem um ponto de pH ótimo e um ponto de temperatura ótimo para que elas possam atuar. Então, por exemplo, num quadro febril, que nem a gente já comentou na aula de proteínas, uma febre ela altera a temperatura do corpo e isso faz com que as enzimas tenham as suas atividades alteradas. Então, é importante lembrar disso e também é importante lembrar da concentração do substrato, que é isso que a gente mais vê caindo nas provas aí que vocês forem fazer. Então é sempre importante destacar, gente, que a velocidade da ação das enzimas ela aumenta de acordo com a concentração do substrato. E existem dois estados, que é o pré-estacionário e o pós-estacionário. O pré-estacionário é quando eu tenho enzima ainda possível de se ligar a substrato. Ou seja, eu tenho substrato, eu tenho enzima e a formação desse complexo ainda pode acontecer. O pós-estacionário ele ocorre quando as enzimas já estão saturadas de substrato e não tem como eu formar mais esse complexo enzima-substrato, porque todas as minhas enzimas já estão com seus sítios ativos ocupados. Então, conforme isso que a gente comentou, vamos entender um pouquinho desse gráfico aqui. Então, esse gráfico aqui está demonstrando o seguinte, que quanto maior a concentração de substrato, maior é a velocidade da atividade enzimática. Porém, a gente percebe aqui que isso não é 100% verdade, porque tem um limite isso. Né? A gente pensaria assim que poderia ser uma reta ascendente sem fim. Quanto mais substrato, maior seria a minha velocidade. Mas a gente vê, com o decorrer do gráfico, que essa velocidade ela tende a se estabilizar. E por que isso ocorreria? É bem fácil de entender. Na verdade, assim, as enzimas elas têm os sítios ativos e no momento que esses sítios estão totalmente saturados, não adianta eu adicionar mais substrato na minha solução, que eu não tenho enzima suficiente para poder dar conta desse substrato. Então, é como se fosse um construtor com um carrinho de mão que ele consiga levar só 10 tijolos nesse carrinho. Eu posso encher de tijolo no chão, mas ele não vai conseguir carregar mais que 10 tijolos. Então é um exemplo, uma analogia simples que faz com que a gente entenda por que a enzima ela chega num limite de velocidade. Porque os sítios ativos já estão completamente saturados. Esse aqui eu trouxe um conceito que normalmente assim, sempre cai nas provas que vocês fazem, que eu também já fiz, é o conceito de km, tá? Km nada mais é do que um ponto, então, em que a quantidade de substrato ela está relacionada ao ponto médio da velocidade máxima da enzima. Então, um ponto mais simples, um pouco mais simples a gente entender. Km, então, seria a quantidade de substrato necessária para que uma enzima ela atinja metade da sua velocidade máxima, tá? Eles usam muito esse tipo de conceito para fazer, às vezes, questões de verdadeiro ou falso, né? Dizendo assim, km é a quantidade de substrato necessária para que a enzima atinja a sua velocidade máxima. Não, é para que ela atinja metade da sua velocidade máxima. Então, por isso que eu trouxe esse gráfico aqui para a gente poder só lembrar desse conceito para não cair em pegadinha de prova. Inibição enzimática, esse aqui também eu acredito que seja o assunto que mais cai em prova, na verdade. Então, por isso que a gente vai abordar um pouco essa parte aqui. As inibições elas podem ser reversíveis e irreversíveis. Vamos começar falando um pouquinho das reversíveis. As inibições reversíveis, gente, elas têm diferentes maneiras que elas podem acontecer. A primeira maneira seria uma inibição reversível competitiva. O que acontece aqui? O inibidor ele vai acabar competindo
com o substrato pelo sítio ativo da enzima. Então, assim, quem tiver em maior concentração na solução vai ganhar a competição e a reação vai ou não acontecer, né? Aqui é muito interessante, eu vou mostrar uma foto como que isso ocorre depois, mas é muito interessante a gente aplicar esses conhecimentos de uma maneira prática. Por exemplo, a pessoa que se intoxica por metanol, esse composto bioquímico, né, ele vai ser convertido pela enzima álcool desidrogenase, então ele vai se acoplar ao sítio ativo da enzima, e ele vai ser convertido a formaldeído, um produto extremamente tóxico. Então, qual que seria o tratamento de uma pessoa, né, intoxicada, por exemplo, por metanol? Seria você colocar etanol, fornecer etanol para a pessoa. Esses dois compostos, eles acabam competindo pelo mesmo sítio, e se você colocar uma concentração considerável de etanol, o etanol vai ganhar e vai ser convertido em acetaldeído, né? O acetaldeído, para quem não lembra, é aquele composto muito característico da ressaca, tá? Então, se o etanol ele vai ganhar a competição, o meu metanol ele vai sobrar e ele vai ser excretado pelo rim sem ser metabolizado em formaldeído. Então, eu consigo utilizar um tipo de inibição enzimática para o caso de uma intoxicação por metanol. É sempre muito importante fazer essas associações para a gente pegar melhor o assunto, né? A gente compreender melhor o que está acontecendo. O segundo mecanismo, então, de inibição reversível é o incompetitivo, ou também chamado de não competitivo. Nesse caso aqui, o inibidor ele vai se ligar a um sítio diferente do sítio ativo. Opa, então você está me dizendo que a enzima ela tem outros sítios além do sítio ativo? Tem. As enzimas elas têm sítios paralelos, como muitas vezes chamados sítios alostéricos. A gente vai falar um pouco mais à frente disso. Que seriam sítios secundários que são importantes para o funcionamento enzimático. Eles vão determinar uma ativação, uma desativação dessa minha enzima através da ligação do inibidor ao sítio alostérico, tá? É sempre importante a gente lembrar que não é só o sítio ativo que está atuando no meu sistema. E o sistema de inibição reversível misto é quando a gente tem uma ligação do inibidor a um outro sítio, por exemplo, o sítio alostérico, e também ele pode se ligar a um substrato mesmo. Ele se liga, acopla o substrato e impede que a reação ela venha acontecer. Então aqui a gente trouxe uma figura também do Leninger. Eu gosto muito das figuras que ele traz, acho que são bem didáticas. Às vezes a gente precisa ler 3, 4 páginas para poder entender as figuras, assim, mas eu acho que vale bastante a pena, que a gente acaba gravando e não esquecendo mais. Então, inibição competitiva, gente. Eu tenho aqui o sítio ativo da minha enzima, eu tenho o substrato e tenho o agente inibidor. O substrato ganhando, a reação vai acontecer. O inibidor tendo em maior concentração, ele vai ganhar e a reação não vai acontecer. Então, competitiva, sempre lembrando porque ambas competem pelo sítio ativo da minha enzima. Incompetitiva ou não competitiva, nós temos o que, gente? Nós temos aqui o sítio ativo, o substrato. O substrato ele ligou no sítio ativo e o inibidor se ligou num sítio paralelo. Não é o sítio ativo, é um outro sítio, por exemplo, um sítio alostérico, que o inibidor se liga e a reação não vai ocorrer, tá? É sempre importante destacar isso. E a inibição mista, a gente tem as duas coisas, na verdade. A gente tem o inibidor se ligando num sítio secundário, que não é um sítio ativo, tá? Um sítio alostérico, por exemplo. E nós temos o inibidor se ligando ao substrato que está no sítio ativo. Só que ele se ligando ao substrato, ele não permite que a reação possa acontecer, tá? Então são os 3 mecanismos de inibição reversível que a gente precisava destacar. Existem outras formas de inibição que o Leninger traz, que eu trouxe aqui só por curiosidade mesmo. Existem substâncias que se ligam covalentemente à enzima, ou seja, permanentemente no sítio ativo, por exemplo, e impedem que a enzima ela consiga fazer as reações químicas. Existem outros compostos que destroem diretamente a estrutura da enzima, com isso a enzima ela vai perder a sua função. Existem compostos que vão fazer uma ligação que não é covalente à enzima, mas que são altamente estáveis, então fazendo com que a enzima também ela não consiga se desligar desse composto e não consiga cumprir as suas funções na célula. E existem também uma coisa chamada inativadores suicidas, ou moléculas suicidas, que são moléculas inertes, que elas se ligam então no sítio ativo da enzima. A enzima ela faz a sua reação, ela catalisa, ela quebra esse substrato num produto, só que é um produto altamente afim pelo sítio ativo da enzima. Então, ele se liga na enzima depois de ser transformado, né, dessa molécula inerte, ele é convertido nesse novo produto, que se liga irreversivelmente à enzima
e não tem jeito, não tem como tirar esse produto mais da enzima. A enzima ela vai morrer com esse produto e por isso que eles chamam de inativadores suicidas, tá? Outros detalhes importantes, gente, a atividade enzimática, então, ela é dependente do pH. Na aula anterior a gente já explicou o porquê disso, então se quiser dar uma olhadinha lá depois. Também a gente fala sobre isso na aula de proteínas. As enzimas alostéricas, elas dependem então de moduladores alostéricos, tanto positivos quanto negativos, quanto estimuladores, ativadores, quanto inibidores. A gente vai mostrar uma foto mais para frente depois. Esses moduladores normalmente eles alteram a conformação da enzima, permitindo que o sítio ativo ele fique mais próximo do seu substrato, aí a reação vai acontecer, ou ele vai alterar o sítio ativo, deixando esse sítio um pouco mais diferente do seu substrato, impedindo que a reação aconteça. A gente vai mostrar uma foto mais para frente depois. A gente fala que tem os moduladores homotrópicos, ou as enzimas homotrópicas e heterotrópicas. As homotrópicas, os moduladores são o próprio substrato da enzima, e heterotrópicos, os moduladores são outros compostos que se ligam na enzima, diferentes do substrato e que vão modular a atividade enzimática. A remoção do segmento proteico também é uma outra forma de ativação da minha enzima. Existem enzimas que têm o seu sítio ativo, por exemplo, coberto por um fragmento proteico. Aí o que acontece? Para essa enzima poder operar, eu preciso retirar esse segmento de peptídeo do sítio ativo da enzima através de uma proteólise, ou seja, é quebrado esse segmento, e essa enzima ela pode então atuar, né, ter a sua função dentro da célula. E existem outras proteínas também regulatórias que acabam auxiliando na atividade enzimática. Então, são outras proteínas especializadas que auxiliam as enzimas nas suas funções intracelulares. Aqui uma imagem, conforme a gente comentou, então. Nós temos o substrato, né, e o modulador. Aqui a gente percebe que o sítio ativo está retangular e o modulador positivo, ele entrou aqui e permitiu com que esse sítio ativo ele sofresse uma alteração na sua conformação, facilitando o encaixe então do substrato triangular. Antes era retangular, o modulador se ligou, o sítio ativo se alterou e ele permitiu então que o substrato se ligasse ao sítio ativo e a reação pudesse acontecer. Sempre lembrando que temos moduladores negativos, por exemplo. Ele poderia se ligar aqui e fazer com que esse sítio, que era retangular, ficasse ainda menor, por exemplo, impedindo a ligação do seu substrato. Então seria um tipo de modulação negativa, gente. É isso que essa figura está trazendo para a gente também do Lehninger. Zimogênios, eu acho bem importante a gente entender o conceito de zimogênios, que zimogênios nada mais são do que enzimas, ou seja, precursores enzimáticos inativos. Esses zimogênios normalmente eles são cobertos por algum fragmento proteico, algum fator relacionado a uma inativação, e essa enzima ela só vai ser ativada, por exemplo, se houver clivagem desse segmento proteico. Então, eu tenho uma proteína adormecida, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, e essa clivagem vai fazer com que essa enzima ela fique ativa. A gente vai mostrar um exemplo clássico disso e o porquê da importância de a gente ter enzimas operando como forma de zimogênios, gente. A gente vai entender agora daqui a pouquinho. Então, esses precursores enzimáticos também são chamados de proproteínas, que é um outro termo para os zimogênios. E um exemplo clássico disso aqui é a cascata de coagulação sanguínea. Vocês vão ver, quando vocês forem estudar isso em hemato ou propriamente em bioquímica, que a cascata de coagulação nada mais é do que uma proteína quebrando outra proteína, quebrando outra proteína, quebrando outra proteína, que vai dar sequência a cascata de coagulação sanguínea, permitindo que a gente estanque os nossos sangramentos nos sistemas biológicos. Então, assim, muitas dessas enzimas que operam na cascata estão na forma de zimogênios. Ou seja, elas não estão ativadas o tempo todo. Elas vão ser ativadas só no momento propício, só no momento que elas precisam ser ativadas para que a reação de coagulação elas possam acontecer. Aqui só mais uma forma bem clássica da gente entender por que estudar bioquímica e por que a gente precisa saber tanta coisa assim com relação a zimogênio, proteína, enzima, proteólise. Tudo tem uma explicação e tudo tem um sentido. Então vejam que interessante isso aqui. Acompanhem comigo, gente. A gente tem o estômago, o pâncreas, né? Aqui a gente tem o ducto pancreático principal,
Se você estiver estudando anatomia, você vai entender bem certinho o que está acontecendo. Se você ainda não estudou, você vai entender quando estiver em anatomia bem certinho todo esse processo aqui que a gente vai falar agora. Então nós temos o pâncreas, ducto pancreático principal, e aqui nós temos a papila maior do duodeno, onde as substâncias produzidas no pâncreas vão desembocar. Bem, muitas das enzimas produzidas pelo pâncreas são proteases, tá, gente? Elas quebram proteínas para que a gente possa fazer a nossa digestão normal, quebrar as proteínas e pegar os aminoácidos e produzir as nossas próprias proteínas. Então, o que acontece aqui? Eu não sei se você já chegou a pensar o porquê que nossas próprias enzimas não destroem o nosso pâncreas. As enzimas proteolíticas não destroem nossos pâncreas. Exatamente porque elas são produzidas na forma de zimogênio, gente. Então, por exemplo, a tripsina. A tripsina é uma proteína clássica, pancreática, e tem uma função muito grande na digestão de proteínas. Elas são produzidas na forma de tripsinogênio, que é uma forma lisomogênio da tripsina. Então elas ficam aqui, adormecidas, e o próprio tecido acaba produzindo uma substância chamada substância inibidora da tripsina. Então isso faz com que o zimogênio ele permaneça como zimogênio e não se ative. Então com isso, essa tripsina ela não vai destruir as proteínas do meu pâncreas. Mas, como tudo na medicina, essa homeostase ela pode ser quebrada. Então aqui nós temos o ducto colédoco, gente, que está aqui em cima vai estar, imaginemos que esteja aqui a vesícula biliar. Se um cálculo da vesícula biliar ele vem, então siga a flechinha do mouse aqui, esse cálculo ele vem e ele pode se instalar exatamente aqui, e entalar na papila. Entalando aqui, eu vou ter uma grande quantidade de enzimas que vão ficar restritas ao meu pâncreas. E a substância inibidora da tripsina vai ser insuficiente para fazer com que o meu zimogênio permaneça zimogênio. Então isso vai fazer com que a tripsina ela comece a se ativar dentro do meu próprio pâncreas e isso vai destruir a minha matriz, os meus componentes celulares que apresentam proteínas. Então eu vou ter uma digestão proteolítica do meu próprio órgão. Isso aqui, por que eu estou falando tudo isso? Porque isso aqui é um quadro, gente, de pancreatite aguda, uma doença grave, né, uma doença severa, que quando tratada rapidamente, você consegue reverter. Mas muitas vezes essa pancreatite ela pode evoluir para uma necrose até do meu componente pancreático. E tudo isso causado por uma ativação precoce, né, uma ativação que não deveria acontecer, dos zimogênios. Então eu trouxe aqui só uma forma de aplicar o conhecimento que a gente adquiriu com essas duas aulas de enzimas para a gente entender mais um pouquinho mais sobre o que acontece nesse mundo mágico da bioquímica. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que também a gente possa ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre esse conteúdo de bioquímica. Se inscreva no nosso canal, galera, curtam os nossos vídeos aí. E a gente sempre que, à medida do possível, a gente vai sempre postando novos vídeos também de outras matérias para vocês acompanharem. Beleza? Grande abraço para vocês, gente.